Paz, amigos, aqui quem fala é o Ricardo e hoje nós estamos iniciando o nosso terceiro vídeo. E eu estou aqui muito empolgado e entusiasmado, por quê? Porque hoje está se cumprindo 7 dias, uma semana, desde o lançamento do nosso primeiro vídeo. E quantas pessoas nos procuraram dizendo: Ricardo, que legal que você tomou essa iniciativa de falar sobre princípios. Afinal de contas, é um assunto que hoje, se você for procurar na área da internet, é um assunto que não é muito falado. Princípios para quê? Para mudar a vida das pessoas. Princípios para quê? Para que as pessoas venham entender, ter um posicionamento antes de fazer algo. Se você não assistiu os primeiros vídeos, assista, porque eu tenho certeza que da mesma maneira que mudou o pensamento de muitas pessoas, ele também vai mudar o seu pensamento. Eu tenho certeza que da mesma maneira que acrescentou a vida de muitas pessoas, ele também vai acrescentar na sua vida. E o assunto que nós iremos tratar hoje, ele vai entrar diretamente em nossa vida. Preste atenção. Quantas pessoas, em um determinado momento, elas sabem que há sobre a vida dela uma oportunidade muito grande de crescimento, algo que vai trazer crescimento em uma determinada área, seja ela na área emocional, seja ela na área profissional, seja ela na sua área familiar. Essa pessoa, ela sabe que se ela conseguir atingir essa grande oportunidade, a vida dela pode ser transformada. Só que sabe o que é interessante? É que existem pessoas que, mesmo sabendo que essa oportunidade que se abre na vida dela irá trazer crescimento, ela não consegue atingir esse propósito para que a vida dela venha crescer nessa oportunidade. Ela sabe, se eu conseguir abraçar essa oportunidade, a minha vida financeira ela pode mudar, a minha vida familiar ela pode mudar, a minha vida conjugal, profissional ela pode mudar, a minha área espiritual ela pode mudar. Ou seja, mesmo sabendo que isso pode acrescentar em todas as áreas, mesmo tendo convicção do crescimento, ela ainda não consegue tomar uma decisão apropriada. Hoje eu vou tratar aqui e eu vou mostrar exemplos de pessoas que estiveram em um mesmo ambiente, na mesma situação, que poderiam tomar as mesmas decisões e ações e não tomaram por falta de um princípio que precisava ser cumprido na vida delas. Como no vídeo anterior, eu também utilizarei a Bíblia Sagrada para transmitir o conhecimento que aqui foi aprendido. Mas não se preocupe, mesmo você que ainda não é um cristão, mesmo você que não frequenta uma denominação, que não teve um conhecimento ou um estudo apropriado em uma igreja, não se preocupe, o conhecimento que nós iremos transmitir, eu tenho certeza que ele pode e vai transformar a sua vida. A história que eu vou utilizar é uma história bem conhecida desde os nossos tempos de criança. Quem nunca ouviu falar sobre a história de Davi e Golias? Quem nunca ouviu falar sobre a história do menino, do jovem que derrubou o gigante com uma pedra? Olha só que interessante que nós iremos tratar. E a tradução que nós iremos utilizar é a nova tradução da linguagem de hoje. E a palavra se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Preste atenção. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados, e eles diziam: olhem para ele, escute o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará a sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Olha que alegria. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu?
e livrar Israel da sua vergonha. Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Olha só que interessante. A história vai dizer que um inimigo vai se levantar contra Israel. E o nome desse inimigo que vai se levantar contra Israel são os filisteus. E quando eles estão prestes a entrar na batalha, vai se levantar um homem chamado Golias. E ele vai se pôr à frente do exército filisteu e vai levantar a sua voz e dizer para Israel: por que vocês estão vindo todos com lanças? Vamos fazer o seguinte: eu sou filisteu, então eu proponho um desafio, que se levante um israelita entre vocês para guerrear contra mim. E de nós, quem vencer, o povo será escravo. Ou seja, se os filisteus ganhassem, Israel seria escravo dos filisteus. Se Israel ganhasse, os filisteus seriam escravos de Israel. Então aquela batalha iria decidir qual dos dois povos iria ser escravos e superior ao outro. O que acontece? Esse homem chamado Golias, a Bíblia vai dizer que ele tinha quase 3 metros de altura. Então, quando os israelitas viram esse homem, Golias, de quase 3 metros de altura, desafiando eles, todos eles fugiram e ficaram com medo. O exército de Israel estava inteiro ali. Mas quando eles olharam para a estatura, para a força física de Golias, todos eles ficaram com medo, porque tiveram a certeza: contra esse homem nós não podemos. Olha o tamanho dele, olha a força dele, olha as armas que ele tem. Aqui vai ser relatado que a armadura que Golias usava era de um peso imensurável, era um peso que homem nenhum da nossa estatura poderia carregar. Um peso incomum. Então vamos continuar. O que acontece? No meio desse desafio, dessa história, vai vir um menino chamado Davi. E ele vai ouvir e ver todo esse acontecimento. E ele vai perguntar: o que acontece? Quem vencer esse homem? Qual será a recompensa? Ou seja, para mim ir para a batalha, eu tenho que saber qual a minha recompensa. Porque se eu não souber o que eu vou ganhar no final disso, eu nunca vou ter força o suficiente para enfrentar os desafios da caminhada. Aqui já vai a primeira dica. Sempre que você tiver uma caminhada a seguir, pense nos lucros que você terá no final. Qual a sua recompensa no final? Porque vai ser a sua recompensa que ela vai determinar a força que você terá nas missões que você vai encontrar no caminho, até chegar nessa recompensa. Voltando ao assunto, Davi ele fala: qual é a recompensa? Então os soldados passam tudo relatado para ele. Ó, a pessoa vai se tornar rica, vai se casar com a filha do rei, e a sua descendência, a família, não pagará imposto. E Davi ele diz: por quê? Quem é esse filisteu pagão, incircunciso, para se levantar com o exército do Deus vivo? Olha só o ambiente. E aqui entra o tema de hoje. Olha só o ambiente. Quem está aqui na história? Saul e o seu exército. Davi, que está chegando agora, e está o exército filisteu. Para os israelitas, o ambiente que eles criaram determinou o posicionamento que eles tiveram. Por quê? Aquilo que eu vejo e determino em minha mente vai definir o que eu vou ser e fazer. Preste atenção. O que eu defino em minha mente, o que eu defino no meu pensamento, eu vou criar para mim. E aquilo que eu crio para mim, eu vou ser. Para o exército de Israel, qual o pensamento que eles criaram para eles? Aquele homem é um homem que é impossível ser derrotado. Aquele homem é um homem que é muito mais forte do que eu. Aquele homem é um homem que, se eu utilizar a minha espada e o meu escudo, eu nunca vou
vou conseguir enfrentar ele. Ou seja, para o pensamento dos soldados, era impossível derrotar aquele homem. Para Davi, peraí, quem é esse homem? Quem é esse incircunciso que está desafiando o exército do Deus vivo? E ele se propõe a ir para a batalha. Preste atenção, o ambiente é o mesmo, a dificuldade é a mesma, o desafio é o mesmo. Mas uma pessoa disse que não pode, que não tem como, que é impossível, e o outro teve o seguinte pensamento: eu vou para a batalha e vou derrubar ele. Por quê? Quem é ele para estar se levantando dessa maneira? Preste atenção, não é o tamanho da dificuldade que vai determinar o teu posicionamento, mas é o teu posicionamento que vai definir o tamanho da dificuldade. Para aqueles homens era um desafio intransponível, algo que não tinha como para eles. E para Davi, que estava no mesmo ambiente, na mesma situação, no mesmo lugar, era apenas uma pessoa que poderia ser derrotada porque estava se voltando contra eles. O tema de hoje: quantas pessoas estão no mesmo lugar, na mesma situação, ouvindo as mesmas coisas, só que algumas conseguem chegar longe e outras não conseguem sair nem do lugar. Aquilo que você tem colocado na sua mente vai determinar quem você é. Se você determinar que o seu desafio é muito maior do que a sua capacidade, você não vai conseguir. Mas se você decidir que a sua capacidade e as ferramentas que você vai utilizar derrubarão esse desafio que você tem na frente, pode ter uma certeza: esse desafio não vai ser nada perante você. Se você tomar o posicionamento correto, criar na sua mente o ambiente correto, a dificuldade ela vai se tornar pequena. No próximo vídeo eu vou mostrar qual a ferramenta que os soldados queriam utilizar e qual a ferramenta que Davi queria utilizar. O que trouxe a vitória para Davi? Foi ele entender, mapear na mente dele quem era ele e quem era o inimigo. Quem ele poderia ser e quem poderia ser o inimigo para ele. E no próximo vídeo nós iremos ver a diferença entre as armas que Davi usou e as armas que os soldados queriam utilizar. Você acredita que esse vídeo vai trazer crescimento à sua vida? Se você acredita que vai trazer uma melhora significante, vai abrir a sua mente, se inscreva no nosso canal, curte e compartilhe com outras pessoas para que vidas sejam alcançadas. Nós tivemos um crescimento muito significante essa primeira semana e eu tenho certeza que mais vidas precisam ser alcançadas. Mais vidas precisam ter o posicionamento correto, os princípios corretos. Então se inscreva no nosso canal, curte, compartilha, deixa o seu comentário no final para que eu possa ter um feedback do seu pensamento. Ricardo, não, isso abriu a minha mente. Ricardo, eu tomei uma posição, a minha vida deu uma reviravolta. Ricardo, eu acredito que isso pode trazer algo sobre a minha vida. Deixa o seu comentário, deixa o seu feedback, porque vai me acrescentar muito. E até o próximo vídeo, que eu tenho certeza que vai mudar a sua mentalidade.